recebemos hoje é brasileiro, mas talvez um pouco mais brasileiro, porque é um cara que, na verdade, representa, através da sua pintura, das suas construções, das suas esculturas, muito do que é o Brasil, ou que foi o Brasil, o que será o Brasil. É um grande brasileiro, Elifas Andreato. Boa. Obrigado pelas palavras generosas, e aí vocês de casa descontem um pouco, porque é um querido amigo, então há sempre um certo exagero, né? Exagera onde? Eu sou um brasileiro, sim, orgulhosamente empenhado em fazer com que, pelo meu trabalho, que é uma pequena contribuição, eu possa fazer desse país que eu amo um país melhor, sobretudo para as gerações que ainda virão aí. Pera. Quantas capas de disco você já fez? Bom, minha filha, né, na edição desse último livro, ela tinha contado 460, mas tem mais, porque ela tinha contado LPs e eu continuei fazendo CDs, enfim. Isso é pequena contribuição? Não, mas eu sou um brasileiro atuante no sentido... atuante em várias áreas, mas eu faço o Almanaque Brasil de Cultura Popular há 12 anos, né, que é uma publicação voltada para a recuperação e a preservação da memória e da boa história brasileira. Porque no interior, lá no mato, meu avô Juca era vidrado no Almanaque Biotônico, que era anual. Então, isso é uma coisa que... E isso ficou. E ele aqui, os tios que sabiam ler, que liam as coisinhas para a gente do Almanaque. Aliás, aquela história do Saci eu vou contar aqui, porque a gente fica falando coisa muito séria. O Saci está na capa aqui. Então, eu me lembrei por isso. Eu me lembrei que a gente estava voltando da roça um dia, uma tardinha, e a gente molequinho, né? E medo de tudo, mula sem cabeça, porque os adultos assustavam a gente, porque a doutrina era pelo medo, mesmo pelo pavor, né? De chicote. A gente apanhava pra caramba. E aí, Marmelo. Um dia estamos chegando da roça, e está minha avó, Maria, assim, consternada na varanda, de preto. Acho que já estranhamos aquilo. E ela disse: Getúlio matou-se assim. Eu fiquei numa alegria, cara. Falei, pá, alguém matou o Saci? Isso para mim era a glória. Do Saci eu me livrei. Agora eu tenho que ver se acho alguém que mate. Getúlio matou o Saci? Getúlio matou o Saci, ela é portuguesa. Que maravilha! E eu, contente, falei, meu Deus, mataram o Saci. Eu fiquei quieto, mas mataram o Saci. Agora sobrou a mula sem cabeça. Pô, depois a decepção, cara. O Getúlio tinha cometido suicídio. Eu nem sabia que era Getúlio, eu nem sabia de nada. Eu fiquei alegre por um tempo curtinho, não adiantou nada. E outras coisas. A minha vocação é o Brasil. Quer dizer, eu não consigo fazer nada que não tenha uma relação, direta ou indireta, com o meu desejo sincero de estar todos os dias contribuindo para melhorar o país, né? Essa é a tarefa que eu me dei, e eu faço todos os dias isso. Eu penso no país todos os dias, né? Eu sempre penso nas crianças, eu sempre penso no futuro. E aqui eu tenho certeza, né, de que nós chegaremos à construção de uma pátria mais justa, né, com seus filhos. Né. E eu sou um sobrevivente. Eu sou um menino pobre que vem do interior do Paraná, como filho mais velho de uma família de miseráveis, de lavradores, e tive a responsabilidade de criar os irmãos mais novos. E eu tinha tudo para dar errado, cara. Tudo? 100%
de delinquência, não tinha nenhuma perspectiva. E, no entanto, eu nunca perdi, é gozado isso, porque às vezes converso com minha mãe hoje, Dona Zélia já tem 87 anos, lúcida, uma guerreira, e graças a ela a gente conseguiu sobreviver. Né? E toda vez que eu me lembro disso, eu penso naquelas pessoas, desde os marginais que me afastaram da droga na adolescência, até a minha alfabetização aos 15 anos, num curso de alfabetização para adultos, numa fábrica. Peraí, os marginais te afastaram da droga? Porque eu tinha chance. Eu desenhava. Como é que funcionou isso? Jogava futebol na várzea, trabalhava numa fábrica, passei a decorar o refeitório, tornou-se um salão de bailes aos sábados, cuja renda também era revertida para os funcionários, para os empregados da fábrica, Fiat Lux, uma fábrica de fósforos. E eu comecei já do contra, que eu desenhava no stencil, as pessoas em casa não vão saber o que é um stencil, mas é um sistema primitivo de reprodução que, na clandestinidade, eu usava para fazer o jornal Libertação da Ação Popular com Carlos Azevedo, e fiz também o livro negro da ditadura militar, que quase me custou a vida, também no stencil. E no stencil, lá na fábrica, eu fazia charges contra os patrões, claro. Já começou bem. Eu comecei do contra, e ignorante, praticamente analfabeto, né? Não tinha... E a história é engraçada porque ficaram procurando o desenhista do jornal e os mecânicos. Eu trabalhava numa oficina de aprendizes. Eu estava aprendendo o ofício de torneiro mecânico. Eram 12 moleques. Você quase virou presidente da República, então? Quase. Eu quase perdi um dedo aqui também, por isso que me dou bem com o Lula. Bom, aí e os mecânicos e os operários me esconderam, porque achavam que eu ia ser demitido. Na verdade, ele me procurava para que eu pudesse decorar o baile aos sábados. E aí eu deixei de ser mecânico e, sem saber nada de coisa nenhuma, de desenho, de pintura, fui fazer os painéis. Estava me alfabetizando com 15 anos. E aí eu vou voltar aos marginais. Por quê? Porque esses marginais com os quais eu jogava futebol, eles já conheciam minhas coisas pintadas e tal. Então, caipirinha, ganem, passarinho, todos mortos pelo Esquadrão da Morte. Então, a droga comigo era assim, cara, não conhece não, pô, esse aí tem alguma chance, deixa o cara em paz, né? E aí encontrei pelo caminho muita gente boa, que me protegeram, me deram oportunidades, acreditaram em mim. Agora, eu também, quando você nasce pobre, você não perde as chances que a vida lhe dá, né? Você tem que aproveitá-las, né? E eu, felizmente, eu consegui, mesmo na santa ignorância em que eu vivia, eu tive o discernimento para, assim que as oportunidades apareceram, eu peguei firme, me dediquei muito, né? Quando a fábrica fez 50 anos, os ingleses vieram para cá e descobriram que aquele cenário interessantíssimo, que era muito criativo, tinha sido feito por um garoto de 15 anos. Né? Eles, então, pediram para me indenizar e para eu estudar arte, como se houvesse escola de arte. Eles achavam que existia, né? É o padrão deles, né? Até hoje não existe nada que preste, mas enfim. E meu pai bebeu todo o dinheiro, né? Meu pai era alcoólatra, que eu acabei herdando isso dele. E eu passei muito tempo tentando viabilizar esse meu ofício, tá? Até entrar na Abril, em 67, como estagiário. Foi minha grande loteria. E como você chegou na Abril? Eu cheguei na Abril porque eu estava trabalhando numa pequena agência do centro da cidade e eu fiz um outdoor para a Rádio Piratininga, quando o Hélio Ribeiro era o grande locutor
brasileiro da época, tinha uma audiência formidável. E eu trabalhava numa agência e fiz uma campanha para a Rádio Piratininga. E o Atílio Basquera, que está por aí vivo ainda hoje, trabalha com design de moda, essas coisas, era o diretor de arte da Abril. Ele viu o outdoor que eu tinha desenhado, procurou saber quem tinha feito e pediu a um assistente que procurasse. E o cara me achou. E eu dei essa sorte, entrei na Abril como estagiário e fui para as grandes redações. E aí aprendi tudo, né, com eles. Né? Minha formação se deu ali, com grandes jornalistas. E ali também, Magrão, eu descobri o Brasil oprimido, o Brasil amordaçado, né? com toda a barbaridade cometida pelo regime militar naquele período. E foi curioso porque, quando eu tomei conhecimento desse Brasil, eu disse, esse eu não quero, não vou. Esse não vou, não embarcar, nesse eu não embarco. Não vou aceitar. E eu fiz uma carreira rápida. Eu entrei em 67 e em 69, sem sacanear ninguém, só ralando muito. Eu já era diretor de arte, chefe de arte de um grupo de fascículos que na época vendia muito. Então, em 2 anos, eu já tinha... E em 72, eu fui fazer o Jornal Opinião no Rio. E não era fazer o Jornal Opinião, fui fazer aquilo que eu achava que tinha que fazer para contribuir para que o país se libertasse do jugo dos militares, né? E foi uma coisa assim, não era uma pessoa letrada, o único diploma que eu tenho na vida é o de alfabetizado num curso de alfabetização para adultos na Sofunge, né? E o resto eu aprendi sozinho. Cheguei a ser professor da principal universidade do Brasil, que é a USP. No meu período de bebedeiras e de porres, eu estava me destruindo mesmo, né? Foi bravo isso aí? Hã? Foi bravo, assim? Foi. Foi. Eu não sei se a proximidade do fim, se a finitude, de repente, começou a... Eu não sei. Algum processo na minha... Eu bebo há muitos anos, né? Bebi muitos anos, né? Mas nos últimos 15 anos eu bebi muito. E aí chegou um ponto em que eu estava jogando tudo fora, cara. Estava destruindo. E num processo de autodestruição que primeiro me fazia tremer, depois eu tinha apagões, depois isso me levou a não dar nenhum valor ao que eu tinha conquistado. Então, um dia eu disse, não, agora eu preciso... Eu tenho 2 netinhas começando a viver, são gêmeas, do Bento. Enfim, e eu decidi que eu queria viver um pouco mais. Eu digo, não, eu não posso me entregar dessa maneira. E comecei a considerar, quer dizer, vai ser difícil? Vai, mas eu enfrentei tantas dificuldades antes, por que eu não vou enfrentar o álcool agora? E eu vou fazer isso. E aí fui para lá. Fui para lá e deixei de beber. Para você, como é que funcionou esse processo? Aonde você amarrou, encontrou forças? É apoio. Você encontra lá de tudo e, ao mesmo tempo, você tem espelhos. E todas as histórias são muito parecidas.
E você tem empregada doméstica, você tem motorista de caminhão, você tem médico, advogado, você tem juiz, tem jornalistas, artistas, tem tudo, né? Não escolhe classe social. E é muito simples e barato, não custa nada, né? E o que funciona é, primeiro, a tua decisão, né? É fundamental que você decida. Não te obriga a fazer coisa nenhuma, nem a parar de beber. Mas é um programa muito simples, que te dá um baita apoio. E o apoio, ele tem um período em que você vai fazendo uma espécie de autoanálise, né? Compartilhada, claro, até o momento que você decide que é doente e que, como qualquer doença, ela é para sempre e letal. Porque eu considerei, na decisão que tomei, de parar de beber, aquilo que eu ainda posso fazer, né? Poxa, eu estou com 65 anos e eu me lembrei que quando nasceram meus filhos, meu pai era alcoólatra, e eu disse a ele, pai, agora você tem uma motivação aí, veja crescer seus netos, me ajude nessa tarefa e tal. Você foi tão ausente na minha vida, quer dizer, eu acabei assumindo as suas responsabilidades, eu acabei criando os seus filhos, enfim. E ele me disse que não, que nada mais lhe interessava. Que ele só se interessava mesmo pelo prazer que ele tinha em estar do jeito que ele estava, e morreu assim. E eu Morreu jovem? Ele morreu com a minha idade. Jovem. Opa. Eu me considero Somos jovens. Pessoa, a minha cabeça ainda... O corpo está meio bom, o corpo detonado, reclama. Né? O corpo está meio ruim, mas a cabeça está... O corpo reclama de qualquer jeito. Eu estou recuperando, primeiro, aquilo que eu detonei na cabeça, né, com álcool. Agora o corpo está reagindo bem, vamos ver. Você tem uma coisa que a gente tem que conviver a partir de certa idade, é dor, né? A dor no corpo, ela é uma frase... absolutamente inconsequente. Eu tenho uma frase que eu ouvi de uma senhora, eu estava lendo uma entrevista, não me lembro, mas de uma senhorinha, cabeça muito boa, que disse assim, toda vez que eu acordo sem dor, eu penso morri. Eu sei quando eu comecei a perder cabelo, eu ainda tinha muito cabelo, e pretos. E para o desenhista é faz terrível. tempo, né? Faz tempo. Faz tempo. Você não precisava dizer, né? Pô. Mas aí sabe como é que para o desenhista é terrível? Por quê? Porque você trabalha com o papel branco na tua frente, que é um baita de um abismo. Para qualquer desenhista, o papel branco é um abismo. Você tem que mergulhar ali, sem sabendo o que vai dar. Mas aí eu vi os cabelos caírem. Aí dizia, pode, punha a mão, cara. Aí eu fui procurar um dermatologista, na Cardoso de Almeida, aqui em São Paulo. Cheguei na hora marcada, o cara abriu a porta completamente careca. Falei, pô, errei de endereço, cara. Tá certo. Eu jamais poderia ser o dermatologista. Eu errei de endereço. Aí o cara riu e falou assim, não se assuste, não, porque eu só me especializei porque eu perdi cabelo muito cedo. Aí por isso que todo psiquiatra é louco. Claro. Aí eu falei para ele, escuta, caí aí, como é que faz? Ele disse para mim, olha, eu não vou te cobrar consulta. E vou te dizer o seguinte, não tem jeito. Eu saí de lá arrasado, cara. Cara, você procura um médico para evitar a queda de cabelo. O jeito é completamente careca e disse que não tem jeito, pô. Vamos fazer o quê? Resolveu a questão. Eu voltei para casa desanimado, mas depois pensei, bom, vai cair, pô, o que eu vou fazer? Não tem jeito. Não, até que está bem. Não dá para enganar. Aí vai crescendo do lado, cresce aqui, fica parecendo meio maluco. Você sabe que tem um irmão meu, que é o único de casa que ficou careca, não sei porquê. Ele às vezes tem, não né? Não tem traço genético, né? Eu sempre brinco dizendo que ele era o único que tinha problemas. Né? Ele ficou careca, agora ele fez um implante. Que é horrível, né?
Não, ficou um resultado bom, cara. Eu Para quem não tinha nada, né? Você ainda tem. Não, mas implante é um horror. Parece horta mal cuidada, tá louco. Não, eu prefiro ficar assim. É uma horta velha mal cuidada, melhor do que uma Aí nova. começa a criar uns fiapos, o nego vai colando aqui pra cima, e tem aqueles caras que pegam o cabelo aqui da orelha assim, puxa pra cá, mete uma cola. Não tem nada mais horroroso. Eu não consigo olhar para essas pessoas quando eu encontro ou converso, porque eu fico tentando não olhar para a careca dele, mas não consigo, fico atrapalhado, digo... eu estou bem assim, está caindo tudo, mas está bom, deixa contar. Mas como é que você se aproximou, Eliphas, Quer dizer, nós estamos falando de Abril, que era um trabalho, digamos, mais formal. Aí você foi para o Opinião, que era ideológico, uma guerra. Mas a tua, pelo menos a que todo mundo conhece, né? A tua grande obra é relacionada com arte, né? Com música, com livros, que também é uma grande paixão sua. Né? Sabe como Quem é que te levou para esse mundo? Não, eu tinha conquistado um grande prestígio na Editora Abril, porque eu caí, no meu núcleo de fascículos, caiu Bom Apetite quando se fazia o projeto de Veja, em 68. Com Mino? Estava o Mino, Fortuna como diretor de arte, e a gente dava uns palpites lá. Mas em 70, eu fui chamado para fazer o projeto da revista Placar. E eu me desentendi com a equipe, e tanto que o número 0 de Placar eu fiz como freelancer, eu já tinha me demitido. E eu fui para a Cultural tirar da gaveta um projeto que eu tinha deixado, que era o História da Música Popular Brasileira, onde eu fiz um projeto gráfico para a época revolucionário, e metido que era, eu passei a acompanhar a repórter. Era? Ainda sou, mas agora um pouco mais discreto. Uma marca do programa é que todo mundo fala do passado aqui. Eu sou ainda metido pra caramba. Sou curioso. O Chico Sá era o mais velho de casa. O Zé Cabaleiro era boêmio e você era metido. Mas eu acho que eu continuo sendo. Não, você não é metido, não. Mas aí, então, fazer a história da música popular brasileira era uma paixão. E aí, o que eu fiz? Eu ia... Os velhinhos tem mais, você precisa ficar registrado aqui na televisão. Aí, Canal Brasil, Magrão, Brasileiro Mais Brasileiro, precisa saber o seguinte, 1970, os velhinhos todos já eram esquecidos. Ninguém mais falava de Lupicínio, de Assis Valente, de Cartola, de Nelson Cavaquinho. Bom, e foi este trabalho que me aproximou dos velhinhos, e aí eu comecei também o trabalho repercutiu tanto que eu fui sendo, e toda vez que eu chegava para participar de uma entrevista, claro, eu tinha a tarefa de pegar o acervo para fazer o meu trabalho, que era diagramar, paginar o fascículo. Mas aí eu fui conhecer a turma. E fiquei amigo. Então mostra pra gente o poema. Eu vou ler. Eu gostaria que você lesse por inteiro. É mesmo? Não. E o nosso tempo, compadre? Depois a gente pode escolher o que acha melhor, ou que vai ser difícil. É o difícil. Escolher o que é melhor aqui? Difícil. Resta, acima de tudo, essa capacidade de ternura, essa intimidade perfeita com o silêncio. Resta essa voz íntima pedindo perdão a tudo. Perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Resta esse antigo respeito pela noite, esse falar baixo, essa mão que tateia antes de ter, esse medo de ferir tocando, essa mão de homem forte, cheia de mansidão para com tudo que existe. Resta essa imobilidade, essa economia de gestos, essa inércia cada vez maior diante do infinito. Resta agradecer a você, Vinícius. E a você. Obrigado, Marco. Foi um prazer estar aqui. Corpo quente, alma febril.
Que lindo, meu. Delicioso. Brasil, brasileiro, Brasil.